Oi, meu nome é Ana Maria, sou psicanalista, naturopata e também estudante de neurociência. E hoje eu vou continuar com o meu relato, os meus 10 anos com o narcisista perverso. Como eu já tinha falado com vocês, eu impus uma condição para ele voltar para casa. E ele havia aceitado que era a condição de nós nos casarmos. Sim, gente, me casei para viver tudo aquilo de novo. A história se repetiu, aconteceram coisas terríveis. Ele simplesmente voltou depois para as drogas, ele trouxe outra pessoa. Teve muita coisa assim acontecendo, mas sempre parecido com tudo que eu já relatei para vocês. Mas eu não quero me ater só às horas tristes, mas eu vou passar essa história mais para o final, porque eu quero que vocês saibam que Deus sempre trabalha ao nosso favor. Já mais para frente, depois de casarmos, ele cair, ir morar com outras pessoas, voltar para as drogas e viver toda aquela história novamente. Teve um ano já, minha filha já estava com 10 anos, que ele me pediu para voltar para casa. E eu falei que não, mas narcisista é inteligente. Ele foi e conversou com a minha filha. E a minha filha veio e falou comigo: mãe, eu queria que ele voltasse. E eu falei: tudo bem, filha. Então vamos reconstruir essa família. E ele voltou. Mas eu queria, não sei se eu já comentei com vocês, que eu já estava em terapia, tinha conhecido um terapeuta. Eu descobri o que era esse transtorno de personalidade narcisista através de um artigo. Eu li, eu entrei em contato com esse terapeuta, comecei a fazer terapia. E nesta época eu já estava até estudando já psicanálise, eu já estava até me formando em psicanalista. E quando ele voltou, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu sabia exatamente que eu tinha que me tornar uma pedra. E ele voltou, né, de novo, cheio de amor, que o início é sempre muito isso, né? Amor, carinho, dedicação, minha família é linda, eu amo a minha família e toda aquela história. E vida que segue. Só que com o passar dos dias, ele vendo que eu já não estava tão ali na dele, ele começou a usar da minha filha. E ele implicava com tudo que ela fazia. Se ela estava no tablet, ele implicava. Se ela estava na TV, ele implicava. E ela é muito de desenhar, de colorir, de pintar. E se ela estava pintando, desenhando, colorindo, ele implicava. Se ela não estava fazendo nada, ele implicava. E se tem uma coisa que eu não posso reclamar da minha filha, é a questão obediência e a questão responsabilidade. Ela é a melhor aluna da sala, ela é uma menina que estuda muito, é uma menina muito dedicada. E foi ficando assim, insuportável. Eu controlava de longe e deixava que a minha filha tentasse se resolver com ele. Mas eu estava sempre ali à espreita, porque os abusos não podiam acontecer diretamente com ela. Isso foi fazendo a minha filha ver o pai que ela tinha. E automaticamente ela foi se fechando. Nós tínhamos um carro. E toda vez que você entrava nesse carro para ir a qualquer lugar, ele falava que bateu a porta. Na maioria das vezes isso não tinha acontecido. Aliás, nunca acontecia, mas ele queria falar. E ele ia levando aquele assunto até chegar ao lugar. Se fosse um passeio, ele conseguia estragar. Se a gente fosse sair para comer, para qualquer coisa, a gente já chegava mal, porque ele ia discutindo com coisas assim que não tinham o porquê. E eu comecei a explicar para minha filha o que estava acontecendo, que ele já deveria estar fazendo a triangulação. E como vocês sabem, eu sempre tinha o WhatsApp dele clonado, então para mim era muito tranquilo saber o que ele estava fazendo. E sim, ele já estava numa triangulação. E eu fui ensinando a minha filha a se blindar, fui me blindando também. E crescendo, assim, gente, eu estudava, eu fazia terapia, mas ele não tinha conhecimento disso. Eu fazia tudo sem ele ter conhecimento. E resultado, no final de um ano, ou talvez até menos, eu não me lembro exatamente, ele assumiu uma outra pessoa e foi embora, para nossa libertação. Só que a gente ficou muito bem, ele não podia deixar isso assim, ele ficou muito feio na fita na época, o pessoal falou, nossa, como é que pode e tal, aquela coisa. Ele começou a me difamar.
Ele me difamou para um bairro inteiro, para a família, para amigos. Gente, até se um cachorro passasse na rua, ele falava mal de mim. Como ele perdeu o acesso à filha, porque a própria filha não queria estar com ele começou a falar para todo mundo, inclusive na justiça, que eu não deixava ele ver a filha, que não era verdade. Eu sempre deixei os dois muito bem se decidirem. Como ele não tinha mais acesso a mim, ela tinha um telefone, ele ligava com ela, falava com ela, e ela sempre dizia não. Ele dizia que era porque eu estava impedindo disso acontecer. Gente, eu fiquei quieta. Eu fingi de morta. Simplesmente eu não me defendi, porque não importa o que os de fora estão pensando. Eu tinha minha rede de apoio e era isso que importava. E tinha também as provas que eu fui só guardando, só guardando. Ele foi para a justiça, entrou com o divórcio. Gente, ele entrou litigioso porque eu não fui. Ele falou o que quis. Eu tinha, assim, minha amiga advogada que acompanhava de longe, que lia, que me informava. E eu não queria me envolver. Eu estava tão decidida que não ia ter retorno que eu não queria me envolver. E tudo aconteceu, o divórcio, as coisas. Eu sequer fui lá, mas eu sabia o que estava acontecendo. E minha filha foi se distanciando. E ela tomou essa decisão ela sempre falava, mãe, se com você meu pai me trata desse jeito, como é que ele vai me tratar perto dessa outra mulher, a qual ela carinhosamente apelidou de Mocreia? Aí ela falava, como é que ele vai me tratar perto da Mocreia? Eu não vou, eu não quero. Gente, assim foi. Nos separamos, ele se separou, né? Ficou muito evidente que era ele que tinha feito o descarte, porque é assim que tem que ser, porque se não for eles, a coisa não vai, a coisa não tá certa, né? E eu deixei a coisa aí. Eu passei o cajado para uma outra, que infelizmente deve estar sofrendo horrores na vida dele, e fiquei longe. Não permito acesso a mim, mas antes disso, estava mais ou menos com um ano que tinha tudo acontecido, eu me permiti ficar com ele uma vez. E eu vou explicar para você o porquê. Porque eu queria ver se realmente tinha apagado em mim tudo aquilo que eu vim criando, todas as crenças que eu tinha, que ele era bom, que ele, sabe, tudo aquilo que eu queria ver se tinha alguma coisa guardada. Gente, e foi libertador, porque não tinha nada. Eu estava bem, eu estava realmente liberta daquela prisão, eu já tinha me tornado uma nova pessoa. E isso foi muito libertador para mim, porque a partir daí, só a partir daí, eu realmente pude começar a viver. E se você está num lugar de abuso, sem entender, sem saber, a única coisa que pode de verdade te libertar é o conhecimento. É você se conhecer, por isso que a terapia é importante. É quando um bom terapeuta, ele consegue te mostrar os caminhos. Ele não te impõe, ele não te aponta, ele consegue fazer com que você veja o caminho de se encontrar novamente. Porque quando você se encontra, não é só um narcisista que você põe para trás. É tudo aquilo que é tóxico, é tudo aquilo que te incomoda, é tudo aquilo que não deixa você prosseguir. Você vai falar, Ana, mas você perdeu 10 anos da sua vida. Não, gente. Em 10 anos, eu construí esta pessoa. Em 10 anos, o que eu vivi só me ajudou a me construir. E eu vivi o que eu vivi porque eu não tinha conhecimento até um certo ponto. E eu simplesmente me permiti. Até quando você vai se permitir? Até quando você vai ficar nesse lugar de abuso? Precisa de ajuda? Comenta comigo. Compartilha com outra mulher. Fica comigo. Porque aqui você encontra o caminho para a sua libertação. Até mais.